Bom, nesse vídeo eu reuni aqui vários dos nomes que foram especulados no Cruzeiro nos últimos dias e será que são nomes viáveis para a Raposa de olho nessa temporada? Qual que seria essa lista, de pacotão de reforços que poderiam chegar no Cruzeiro e que é o desejo do Matos e do Pedro Lourenço que isso aconteça? Vale lembrar que a expectativa de reforços para o Cruzeiro nesse ano é de que nesse meio agora da temporada 2024 seja mais forte, inclusive, o Cruzeiro no mercado do que no início do ano que vem ou até a temporada inteira do próximo ano. Não que não vá chegar reforços no ano que vem, não é isso. Mas que o Cruzeiro vai dar um salto maior nessa temporada do que era no início do ano, do que vai ser para agosto, setembro, depois da janela. Isso sem dúvidas vai acontecer. E pelos nomes que têm sido especulados, acho que nós podemos sim esperar isso e nem é uma ilusão, E eu vou trazer aqui algum desses nomes que foram especulados. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos bem perto aqui de bater 43 mil inscritos. Então se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante nesse objetivo. E vamos aqui então para o conteúdo que está com uma lista bem interessante desses possíveis nomes, que foram especulados. Bom, então eu quero começar falando aqui sobre um dos nomes que foram especulados, que é no caso do Mina, zagueiro de 29 anos, ele que nessa atual temporada estava lá no Cagliari e foi um dos nomes especulados no Cruzeiro, Lembrando que ele foi para a Fiorentina e logo depois, no meio da temporada, mudou para a equipe do Cagliari, que permaneceu na primeira divisão e até que teve um desempenho interessante, no caso o Mina, que ele pelo menos voltou a jogar. Dá pra ver aqui que ele jogou os últimos 3 jogos, até marcou um gol aqui contra o Lecce, não foi muito bem, derrota 5-1 pro Milan, tá doido. E aí depois ganhou com o Cagliari na última rodada contra o Sassuolo, bom resultado. E aí o Mina aos poucos voltando a jogar com um pouco mais de frequência, é claro. Não é aquele mesmo Mina do Palmeiras, 2016-2017, mas eu acho que, comparado com o que o Cruzeiro tem para a zaga, seria mais grande contratação, um grande aumento, no patamar. Não que o Zé Ivaldo e o João Marcelo sejam ruins, mas quem é reserva desses dois é o Neres, É o Neres, o Palácios e as opções da base que não estão nem perto do que é o Mina, por exemplo, mesmo num nível mais baixo que ele tem jogado nos últimos 2 anos, e pode ser que uma volta aqui ao futebol sul-americano faça bem para ele, porque ele é bem jovem ainda, 29 anos, acho que ele consegue jogar por mais 4, 5 temporadas tranquilamente. Teve alguns problemas de lesão no Everton, por exemplo, não vinha conseguindo jogar, mas pelo que eu vi aqui, na parte física ele não tem nenhum problema hoje e vai ficar livre no mercado, terminando seu contrato agora em junho, já na próxima semana de 2024. 1,95 m de altura, gosto muito do jogador, foi inclusive vendido para o Barcelona na época por 12 milhões de euros e comprado pelo Everton por 30. Meu Deus, que loucura, O cara dobrou de valor por causa de 20 jogos na Europa e aí então foi comprado por esse valor, um péssimo investimento porque não conseguiu jogar pelo Everton, até o Everton também não conseguiu recuperar o futebol do atleta e acabou saindo bem queimado com a torcida, mas eu acho que é um atleta que tem muito ainda para entregar e para o Cruzeiro então acho que não preciso nem dizer, Mais um que também foi especulado é o Cuéllar, jogador então que tem contrato aqui lá com o Al-Shabaab, se eu não estiver enganado agora por mais uma temporada, então é um jogador que exigiria uma compensação financeira. O lado positivo é que ele não foi comprado muito caro, Dá pra ver que o Al-Hilal pagou 7 milhões e 400 mil euros, beleza? Mas o Al-Shabaab pagou aqui 1 milhão e 300 mil, que daria basicamente 7 milhões de reais, um pouco menos do que isso. Basicamente é esses 7, 8 milhões, o que, faltando um ano para o contrato, pode ser que a equipe aceite liberado por um pouco menos. Com certeza com um salário bem alto, ganharia quase isso aí por ano tranquilamente no valor da compra. Pelo Al-Shabaab foi bem, 34 jogos, 1 gol, ficou 4 anos seguidos no Al-Hilal, só deixou a equipe porque o limite de estrangeiros, trouxe jogadores com um nível mais alto tecnicamente do que o Cuéllar, mas aqui para o Brasil é um jogador que eu acho muito bom, se ele repetir, por exemplo, que apresentou, tanto lá na Arábia Saudita, eu assisti poucos jogos dele, mas eu lembro na temporada passada pelo Al-Hilal e também no Mundial, contra o Flamengo, até que teve boas atuações lá em 2019, e pelo próprio Flamengo aqui no Brasil, ficou aí 4 temporadas basicamente, e somou mais de 150 jogos pelo Flamengo. Acho um jogador bem interessante, 31 anos também, assim como o Mina, também colombiano, um com 29, outro com 31, não são idades tão avançadas, e eu acho que nesse ponto de vista faria muito sentido. Mais um aqui no vídeo que eu quero falar com vocês agora sobre a Betfair, que é justamente sobre o próximo jogo então do Cruzeiro na Sul-Americana. Como que funciona, Gustavo? Só antes disso, vale lembrar que vai ter várias opções, por exemplo, para você apostar na final da UEFA Champions League, desse jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e também vários compromissos que estão acontecendo agora, a Copa do Brasil, final da Euroleague e tudo mais, tem aqui as opções. O que eu recomendo para você é vir aqui em futebol e ver as várias opções que vão ter, por exemplo, vamos aqui, Elite da Europa, e aí vai ter esse jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real
Real Madrid 1,55, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, R$65. Caso o Real Madrid vença, voltaria 100, boa cotação. Ou, por exemplo, Gustavo, colocar aqui 200, 300, voltaria uma cotação bacana, 1,55. Vale lembrar que na Betfair, você depositando a partir de R$65 por esse meu link, você dobra o valor. Então, depositou, por exemplo, 65, já vai ter 130 para começar a apostar. Esse próximo jogo do Cruzeiro também na Sul-Americana, vamos aqui, ó. Próximo jogo do Cruzeiro, em casa, contra a equipe da Universidade. Cadê? A Universidade Católica, 1,44, próximo dia 30, boa cotação também. Você pode apostar, né? Acho que o Cruzeiro vai vencer e o Real Madrid também vai vencer. Ó. Vamos ver como que ficaria essa cotação. Ou você pode dividir, né? R$65 para cada. Você depositando 65, você vai ter 130. Então você poderia dividir ou não, né? Colocar aqui, ó, 2,23, boa cotação. Vamos colocar aqui, ó, 130, por exemplo, voltaria 290 para você começar. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Clica lá e lembrando, né? A partir de R$65, tendo o dobro aí no seu primeiro depósito. Então, bora dando sequência aqui no vídeo. Outro que foi especulado é o Rony, nome de peso e tudo mais. Se o Cruzeiro quisesse contratá-lo, deveria e vai ter que desembolsar um valor bem alto, até porque ele está avaliado na casa de 50 a 60 milhões de reais. Não é à toa, porque ele foi comprado basicamente por 30 milhões, então o Palmeiras com mais 3 anos de... Não, com mais um ano de contrato e meio com ele, não acho que vai abrir mão facilmente assim do Rony não, né? 28 jogos, 5 gols e 3 assistências. Eu até comentei aqui no último vídeo, por exemplo, nos últimos 5 jogos ele jogou basicamente como reserva, né? Entrando ali no segundo tempo. Mas com a saída do Endrick no meio do ano, que joga numa posição parecida do Rony, eu acho que ele vai acabar perdendo espaço. Então acho que vai acabar voltando, né, ter espaço. Então acho que o Rony vai voltar a ser uma peça titular daqui para julho. Gosto muito dele, mas no ponto de vista financeiro seria muito caro, cara. Assim, realmente é aquela contratação de você pagar 45, 55 milhões e com um salário gigantesco. Se chegar, pelo amor de Deus, né, não vou falar que vai ser ruim pro Cruzeiro, mas eu acho que de todos esses aqui que eu vou citar no vídeo, ele e o Arthur Cabral foram um dos nomes mais caros especulados, justamente porque tem ainda esse contrato, né, vigente com o Flamengo. Pode deixar a sua opinião. Outro que foi especulado, eu não gostei muito, acho que foi um dos poucos, né? É do volante Paulinho, de 35 anos, que está em reta final de contrato com o Corinthians, não vai ficar. Ele voltou, né, de lesão, até fez algumas partidas como titular com o Corinthians. Pelo que eu vi aqui, até o pessoal elogiou as partidas do Paulinho, mas ainda assim longe daquele que jogou pelo Barcelona, ou até mesmo pelo Corinthians, lá no Guangzhou FC, que dá pra ver, ó, a última temporada dele lá foi boa, né? 2019, 22 gols, 2020, 12 gols marcados. Foi lá pro Al-Jeda, né, lá da Arábia Saudita, não, ficou pouco tempo e foi pro Corinthians. Aí no Corinthians conviveu com várias lesões, deixou de ser aquele meia mais ofensivo e virou um cara mais defensivo mesmo. Acho que tá uma função inclusive parecida com a do Ralf, né, quando se aposentou no futebol brasileiro. Quando não aposentou não, né, que ainda está no Vila, mas quando saiu do Corinthians. Enfim, é um atleta que, se fosse, por exemplo, 4 anos atrás, eu aceitaria, mas agora não é um nome que me agrada muito não, sinceramente. Ainda mais que já tem especulações envolvendo o Thiago Mendes e tudo mais. Não é um nome que eu acho tão interessante. Lembrando que de todos aqui, esse ainda não foi confirmado que o Cruzeiro teve interesse. Foi muito mais especulação e não apresentou nenhuma proposta ou algo nesse sentido. Tem apenas sido rumores, né, até então. Mais um que eu já tinha comentado com vocês é o Arthur Cabral, ele que tem um valor de mercado hoje pelo Transfermarkt de 15 milhões de euros, foi comprado por 20 pelo Benfica, 100 milhões de reais. Não conseguiu ter aquele desempenho que se esperava, 43 jogos e 11 gols, inclusive até jogou, né, com frequência aqui nesse mês de maio, antes do encerramento da Liga Portuguesa, mas está na lista ali de transferências para o Benfica nessa temporada. Pode ser que o Cruzeiro consiga um empréstimo, por exemplo, com opção de compra? Pode ser. Vale lembrar que tem aqui, né, no caso, o contrato até junho de 2028, então bem longo ainda esse seu vínculo. Gosto muito do Arthur Cabral, acho que de todas as opções que foram especuladas, é o que eu mais gosto, um centroavante que é bom na criação, é um cara ali que é um centroavante fixo, né, 1,86 m de altura, destro, cara ali, camisa 9 raiz, só que não deixa a desejar nos quesitos técnicos. Gosto muito desse estilo de perfil. Por exemplo, se você vai escolher o Arthur Cabral ou o Rony, eu prefiro mais o Arthur Cabral, até pela altura, pelo estatuto e ter ali um cara camisa 9 mesmo de peso. Eu acho que em alguns jogos faz muita diferença. Já falei aqui um vídeo completo dele e do Thiago Mendes, eu não vou nem me aprofundar muito. Se vocês quiserem, eu deixo aqui na tela final para vocês. Thiago Mendes também da mesma forma, muito bom, um dos melhores nomes, eu diria que foi especulado aqui no Cruzeiro nesses últimos dias. Foi comprado lá pelo Qatar por 4 milhões de euros, 20 milhões de reais há menos de um ano. Então lá no Al Rayyan foi titular, 20 jogos, um gol e uma assistência. Vai lembrar que o último jogo dele foi no início desse mês de maio, deve ser que agora fica um tempo de férias, né? E tem contrato se encerrando daqui uma temporada, então pode ser um motivo para a equipe do Qatar poder negociá-lo, porque o empresário dele tem boa relação com o Alexandre Matos, tem uma boa relação também com os clubes lá da Arábia Saudita, então dependendo, quem sabe, uma pequena compensação financeira
possa ser um motivo, né, para o Thiago Mendes trocar o Arrascaeta e voltar para o Brasil basicamente depois de 7 temporadas, né, quando esteve no São Paulo, ainda em 2017. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer também. Eu diria que comparar, né, o Thiago Mendes ou o Paulinho, por exemplo, eu acho que se fosse o Paulinho de 2018, 2019, tudo bem. Aí eu acho que era o mesmo nível, inclusive, que o Thiago Mendes vinha apresentando no futebol europeu. Foi muito bem, né, pelo Lyon, até um ano atrás ele estava por lá e vinha jogando com frequência. Ó, se você for ver aqui, ó, temporada 22-23, que ele estava no Lyon, e for ver os jogos, era um titular incontestável? Não, mas jogava com muita frequência, ó, 45 minutos, 46, 90, 74, então nos últimos 10 jogos, 4 na condição de titular, entrou em 7, e nos outros entrando no segundo tempo, né? Então, um cara que foi muito importante e foi comprado por 20 milhões, 22 milhões de euros pelo Lyon na temporada 19-2020. E o último aqui é o Gabigol, que ele, sem dúvida, tem o maior valor de mercado de todos aqui, ele e o Arthur Cabral, mas tem contrato somente até o final desse ano, né? Eu jurava que era longo ainda o vínculo dele, mas não renovou, e a tendência é que ele possa deixar o Flamengo, né? Tem várias especulações que tem se falado que o Cruzeiro é realmente o principal interessado e pode avançar nessa história. É aquela coisa, né, Gustavo? Qual que você prefere de todos? O Gabigol ou o Arthur Cabral? Gosto muito dos dois, acho muito interessante qualquer um que chegasse, mas eu ainda prefiro o Gabigol porque ele conhece mais o futebol brasileiro e é difícil, cara, você falar que o Gabigol vai chegar e não vai fazer 15 gols por ano, sabe? Cara, tenho certeza que voltaria a ter bons números. No Flamengo eu acho que já deu, acho que ele tá até um pouco cansado, né, dessa... mesmo clube e tudo mais, você pode ver que não é um jogador que ficou 5 anos, por exemplo, no Santos, não foi. Ficou 4, depois ainda volta pro Santos e logo depois vai pro Flamengo. Não acho que ele vai voltar a marcar 40 gols por ano, 50, não, mas ali uns 30, 25, 12, 15 no Brasileirão ele consegue entregar tranquilamente. Até na temporada passada foi isso, né? 20 gols marcados no Brasileirão, mesmo não tendo um desempenho tão interessante. Vale lembrar também, né, que ele chegaria com um custo bem menor, porque deveria... vamos supor, o Flamengo aceitasse ali 15 milhões de reais, 20, porque vai terminar o contrato no final do ano mesmo, mas o salário seria alto. Então, valeria como se fosse o valor do Arthur Cabral. Deixa aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Gabigol também, que não é um atacante de 30 anos, 31, tá só com 27, então acho que ele ainda pode entregar bastante. E a tendência é que ele deixe o Flamengo mesmo, tá? Pelo que tem se especulado. Agora, se vai ser o Cruzeiro, se vai ser um time da MLS, da Arábia Saudita, isso ainda não sei. Vou deixar aqui também para vocês outras especulações que tivemos nos últimos dias. Se tivesse para escolher um jogador apenas, vamos colocar um jogador por posição, né? Um defensor, um volante e uma opção para o ataque. Quem que você escolheria? Eu acho que eu iria realmente ali, né? Com o Thiago Mendes, o Mina e o Gabigol. Acho que seriam esses os meus escolhidos, mas se viesse, por exemplo, com o Coelar, por exemplo, nessa posição, ou, por exemplo, o ataque, o Arthur Cabral, sensacional. Acho que não tem nem comparação com o que né, os reservas, ou o que o Cruzeiro tinha até pouco tempo atrás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões também de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!